Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Hoje eu quero trazer para vocês, gente, 4 estratégias para o professor fazer um caixa rápido usando o digital. Aqui é para pagar quem é do MindPro, para pagar o mais rápido possível o MindPro, já começar a fazer caixa e começar a sentir o poder que o digital tem. Mas antes de falar, né, das estratégias, eu preciso preparar um pouquinho. Primeiro, de forma muito rápida, tá? Muitos de vocês acreditam que o digital só tem venda passiva. O que é isso? O lead vem até a gente, clica em o link e compra. Mas só 5% das vendas vão acontecer assim. 95% das vendas, a gente vai ir até o lead, tá certo? É aquele modelo, gente, do presencial, que você abriu um negócio, né, e esperava o cliente vir até você, nem no presencial é mais assim. Se você abrir um negócio hoje no presencial, você vai ter que fazer um trabalho forte no digital para entrar na casa desse cliente e ele ir até você ou pedir na sua loja. Então a venda vai ter de ser ativa. Ah, professor, eu vou ter de vender? Vai. Tá? E não tenha medo de vender, não. Eu sempre falo aqui, o professor que tem medo de vender vai continuar vendendo o seu tempo para um colégio ou um cursinho que não tem medo nenhum de vender o seu conhecimento por você e te pagar depois uma merreca por esse conhecimento. Então, venda, porque o grande diferencial hoje do digital é permitir que a gente venda nosso conhecimento para a gente escalar isso. Então, a maioria das estratégias aqui vão ser de venda ativa. A gente vai até o lead, tá certo? A gente vai fazer realmente dinheiro. Produto. Eu já vou começar aqui trazendo características desse produto. Alessandro, não precisa ter aula gravada, precisa ter curso pronto? Não, você não precisa ter nada pronto. A gente vai vender um emento e um cronograma, mas o produto precisa estar pensado. Então, eu vou trazer as características, tá? O que é que vai ter no seu curso, como é que vai ser, quando vai acontecer. Então, e vou trazer 3 tipos de conteúdos aqui, na verdade, 3 tipos de produto que vende bem para esse tipo de estratégia, tá certo? Bora lá, primeiro, tá? Você precisa resolver um problema urgente. Nada de querer ensinar o que vocês gostam, tá? É difícil você fazer caixa rápido se não tiver aqui o gatilho mental da urgência. Então, o que é que tem aí no seu nicho que as pessoas querem resolver agora? Uma prova chegando, concurso próximo, dificuldade específica, prazo ou um resultado desejado. Eu preciso, gente, catalogar isso. Tá certo? Para eu fazer caixa rápido, eu preciso ter um problema que as pessoas queiram resolver de forma urgente. Aí eu trouxe aqui algumas ideias para vocês, tá? Por exemplo, intensivo para aumentar sua nota na redação nos próximos 30 dias. Revisão final de matemática para a FUVEST. Preparação para a primeira fase da OAB, né, que acontece daqui a 30 dias. Inglês para quem vai viajar para os Estados Unidos nos próximos 60 dias. Preparação para começar a tocar no Ministério de Louvor da sua igreja. Preparação para uma apresentação, defesa de TCC ou palestra importante. O pessoal que tem aqui atividade, tá? Que vende atividade, como ter atividade pronta até o final do ano. É uma promessa que o pessoal queira ter. Você está cansado de preparar, de pesquisar e fazer atividade, saiba como ter atividade até pronta até o final do ano. Tudo isso aqui vende e tem urgência. Aí eu trouxe aqui um exemplo de promessa para esse produto. Eu não quero aprofundar muito isso aqui, não, porque no programa tem. Mas aqui, como tem pessoas que vêm de cara para essa aula, né? Aí eu quero deixar claro o que seria uma promessa. Eu geralmente falo aqui, aquele resultado que as pessoas pagariam para ter. Por exemplo, chegar aos 900 mais na redação do Enem. Eu pagaria para ter isso. Pô, Alessandro, faltando 30 dias, eu não consigo mais gerar esse resultado. Aí qual é a estratégia, tá? Eu consigo fazer um cara que está em 60% e ir para 80% em matemática na FUVEST. Eu não consigo, talvez, fazer o cara do zero, mas 60 para 80 eu consigo. Então, minha promessa vai ser nesse sentido. Não é para você mentir. A promessa é algo possível, tá, pessoal? Imagine um aluno normal, tá? Eu não quero pegar os extremos, que siga o passo a passo que você vai apresentar no programa. Se ele seguir esse passo a passo, ele consegue ter o resultado que você promete. Se ele consegue, você pode prometer. Então, talvez você não consiga fazer o cara do zero, mas nessa reta final tirar 80%, mas o cara que está travado, tem uma boa base, uma boa bagagem, você consegue gerar o resultado, e você pode prometer. Alcance 40 mais, né, pontos aqui, o necessário para passar para a segunda fase da OAB. Consiga se comunicar em inglês nas principais situações da sua viagem, em 60 dias. Esteja pronto para tocar suas primeiras músicas do Ministério de Louvor em 30 dias. Apresente seu TCC com clareza, segurança, sem depender da leitura dos slides. Aqui foi só, gente, ó, exemplos de promessas, exemplos de nicho, para você começar a pensar aí o que pode adequar para o seu nicho, tá bom? No fundo, eu preciso resolver um problema urgente. Essa entrega precisa ser curta. Eu não posso, gente, querer ensinar o ensino médio todo o material, toda a ementa em 6 meses.
no máximo, um produto que fique pronto em 90 dias. Para fazer caixa rápido, o produto precisa ser entregue rápido também. Não pense em nada muito grande, muito elaborado. 7 dias, 21 dias, 30 dias, 60 dias, máximo, estourando 90 dias. Isso aqui, pense em algo que você possa resolver. Eu gosto muito dos 45 dias, 6 semanas. Eu gosto muito das 6 semanas. A maioria dos produtos que a gente faz aqui são para 6 semanas. Por exemplo, quem entra no Mind Pro já tem acesso ao cronograma de 6 semanas, para a gente gerar, né, fazer o cara fazer, buscar os 10K já em 6 semanas. Então, eu gosto muito das 6 semanas, 45 dias. Eu nem coloquei aqui, mas eu busco muito, tá certo? E eu não quero que você pense em um produto que dependa de estrutura. Pô, eu vou gravar todo o curso. Se você for gravar o curso, isso atrasa quase 90 dias das suas vendas. Você pode entregar seu conhecimento, pessoal, sem ter as aulas gravadas. Poxa, já pensou se você só fechasse? Ó, se eu chegasse agora, um colégio te procurando, bora lá dentro. Tem aqui uma turma para você assumir. Medicina para o Enem e para a FUVEST. Você topa pegar? Percebe que te topa? Dificilmente a gente fala assim, não, não vou não, porque eu preciso pensar em todas as aulas, preparar todos os slides. Pô, e por que no digital você quer fazer algo desse sentido? Não precisa, tá? Mas você precisa pensar no que você vai entregar. Você vai pensar na ementa, no cronograma, isso aqui você precisa. É isso que você vai vender. Aí você vai fazer essas aulas ao vivo, grava, edita, some na plataforma e depois ele tem até acesso à aula novamente. Outra coisa também, ó, não precisa entregar o material antes. Você vai entregando na semana. Você vai entregando os materiais na semana da aula. Tá bom? Por favor, façam algo nesse sentido, porque se você, tem de gravar tudo, não precisa. Eu já iniciei vários projetos, inclusive, uma coisa que é importante corrigir para vocês acham que o produto está pronto quando você termina de gravar. Não é. O produto está pronto quando o seu aluno assiste e tem o resultado que você promete. Aí o seu produto está pronto. Não é quando você grava. E eu vou te falar uma coisa, tá? O produto não tem fim. Ele tem início, meio e meio. No Mind Pro, aí já está atualizando de novo. Eu estou fazendo várias aulas, colocando um monte de coisa de IA no programa, por quê? Cara, a necessidade do mercado. Às vezes muda um edital, muda alguma coisa, você se preparou, entendeu algo melhor, você vai lá e atualiza. Então, o seu produto, ele não tem fim. Ele tem início, meio e meio. Então, muito professor acha que ele fica pronto quando grava, mas não é verdade. E aí o ticket, tá certo? Ó, vou colocar um ticket de R$27. Pô, gente. Imagina que vocês querem fazer R$5.000, né? Ou R$10.000. Cara, botar R$5.000, por exemplo, aqui. Para fazer R$5.000, vendendo um produto de R$27, você tem de vender para 186 pessoas. É muita gente. O ticket, acima de 300, pelo amor de Deus. 300, com 17 vendas, você já faz 5.000. 497, 11 vendas, você já faz mais de 5.000, né? Aproximadamente 5.000. 997, com 5 vendas, você já faz aproximadamente 5.000. Entende? Então, vem um programa, às vezes, 3 meses de acompanhamento lá, você pode vender por 997 tranquilamente. Então, muito cuidado para não colocar um produto muito baratinho. Às vezes eu vejo o professor muito seguro. Cara, pense no seguinte, ó, no processo de compra e venda existe uma troca. Quando o conhecimento que você entrega, às vezes faz esse cara passar em medicina na federal e economizar quase R$1 milhão. E aí você cobra por isso R$27. Cara, essa troca não está justa, entendeu? Então, o preço do seu produto depende muito do resultado que você gera. Se você consegue fazer um cara, às vezes, aumentar a chance de passar em um concurso público, ganhar 6, 8, 10 mil reais por mês pelo resto da vida, cara, você pode cobrar um ticket maior por isso. Entende? É o resultado que você gera. Ah, não sei quantos encontros. Esquece encontro. Isso aí é sua cabeça de orista, CLT, pensando. Um professor empreendedor pensa em resultado. Qual é o resultado que eu consigo gerar? Quanto vale esse resultado? Entende? Então, pensa nesse sentido, tá? Ok? Eu vou trazer aqui alguns exemplos de produtos que é o que eu trabalharia ou trabalhei, tá? Quando eu comecei um projeto. Eu gosto de trabalhar com 3. Aula particular é o que vende mais rápido. É fácil de vender, tá certo? E é o que vocês estão acostumados. Eu vou trazer aqui outras ideias para vocês. E vou diferenciar a turma da mentoria. A turma é como se fosse um curso. A mentoria tem um pouquinho mais de acompanhamento e direcionamento mais próximo, tá? A aula particular não vou falar tanto, porque vocês já sabem, estão acostumados. Mas precisa de dinheiro rápido? Cara, aula particular. É o que eu faria, tá certo? Aula particular, dinheiro rápido,
tem um valor percebido muito grande. Tem um professor aqui no MindPro que vende até R$ 250 hora aula. Talvez na sua cidade você não consiga vender tão caro, mas tudo bem. Quando você for fazendo um projeto maior de expansão no digital, você vai alcançar cidades que têm um poder aquisitivo maior. E, gente, é outra realidade. Eu sempre dou exemplo aqui do meu iPhone. Eu tenho um iPhone 17 Pro Max, alguma coisa assim, que foi uns R$ 14.000 quando eu comprei. Cara, tem aluno na sua sala aí, ó, que tem um desse. Você acha quem foi que deu? Foi o pai. É outra realidade. Tem moleque que tem que, às vezes, a bolsa dele é R$ 30.000. Entende? E a gente não está acostumado com isso. É outra realmente realidade, é outro contexto. Entende? Então, tem aluno que paga um ticket bem mais alto. A gente consegue alcançar essa galera também no digital. Então, bora lá para a turma. Eu gosto de ir para a turma, porque como você vai focar, por exemplo, aqui para o Enem, eu consigo montar a turma. A aula particular é diferente, cada aluno traz seu problema. Por isso que é difícil montar a turma. Entende? Então, eu consigo aqui, ó, mas na turma eu já consigo colocar mais pessoas. Aqui eu começo a trazer o que fazer, é mais conhecimento, tá? É mais aula teórica mesmo, tá certo, gente? E aí, o que acontece? É um ensino mais padronizado, mais sequencial, como vocês estão acostumados. O acompanhamento é mais baixo. As dúvidas são mais pontuais durante a aula, como você está fazendo. Depois não tem tanto acesso, né? A análise do aluno acaba sendo pouca ou quase nenhuma. A responsabilidade é quase praticamente toda do aluno, o aluno que aplica, e o ticket é menor. E tem outro produto aqui que eu falo, chamo de mentoria em grupo. Ele tem um ticket maior, atende mais pessoas, tá, do que a aula particular, e que eu consigo escalar. A gente faz acontecer, né, um acompanhamento, um direcionamento mais próximo. Aqui, por exemplo, o ensino é mais personalizado, eu posso fazer o diagnóstico, uma análise, tem momentos para o acompanhamento é mais alto. Por exemplo, no MindPro, a gente tem essas aulas de aprofundamento, mas eu tenho também a implementação, eu tenho um momento para dar um feedback para vocês, para tirar dúvidas. Vocês têm um WhatsApp pessoal, tem um grupo, tem uma comunidade, vocês podem tirar dúvidas. É isso que lá o curso não tem, tá? Eu posso, por exemplo, aqui, como eu falei, dar diagnóstico, feedback, análise do aluno. A responsabilidade do mentor é maior, ele acompanha a aplicação. Só vou botar aqui um detalhe, tá? Não é para você ser babá de ninguém. Não dá para vocês quererem mais do que o seu aluno que ele passe em medicina. Eu não posso querer mais do que o meu mentorando aqui, que ele queira ganhar digital, queira ganhar dinheiro digital. Eu não posso. Quem dita o ritmo da mentoria é sempre o mentorando. Se ele correr, corra com ele. Se ele andar, ande. Se ele parar, pare. Tá certo? É um conselho que eu te dou, que eu recebi e me tranquilizou muito. Quem dita o ritmo é o mentorando. Se esse cara quer correr, corre com ele, cara. Faz ele gerar resultado, porque esse resultado que você gera vira depoimento para você depois, que gera mais vendas. E aqui o ticket acaba sendo um pouquinho maior, tá certo? A gente consegue praticamente dobrar o ticket, às vezes triplicar. Em algumas situações eu já vi acontecer até 10 vezes maior do que o produto, que é o curso. Alessandro, qual você indica começar? Sendo bem honesto, começaria pela mentoria em grupo. Começaria sempre pela mentoria em grupo, tá bom? Ó, para mim é a melhor maneira de vocês começarem, tá? Caixa muito rápido, pode ir para onde? Para aula particular. Mas a gente pode também tentar aqui, mentoria em grupos, formar uma turma. Tá certo? Ou os dois, tá? Ou os dois. Olha só, gente. Isso aqui é uma dica já de campo de batalha para vocês prepararem, porque isso aqui acelera a decisão de compra, tá? Bora lá. Primeira coisa, prepara o seu perfil. Alessandro, eu não vou dar aula particular. Prepara o seu perfil. Mostra que você sabe ajudar o aluno, tá? A ter o resultado que ele deseja. Mostra que você conhece porque esse aluno está travado, não consegue avançar. Entende? Você precisa mostrar que entende o seu lead, que é o potencial cliente, e sabe gerar o resultado que ele deseja. Prepara o seu perfil para gerar confiança em você e desejo no seu acompanhamento, direcionamento ou produto. É importante. Gente, o perfil hoje é o novo currículo. O perfil da gente é o novo currículo. As pessoas das escolas olham antes de contratar. Então, prepara o perfil. Outra coisa, prepara uma aula estratégica de vendas. Essa aula vai ser muito útil em algumas situações. Principalmente quando a gente pega leads com nível de consciência menor e não vale a pena fazer uma call com uma reunião com ele. Por exemplo, prepare uma aula que desperte o tripé da confiança. Qual é o tripé da confiança, né? Mostrar que você sabe gerar o resultado prometido, para gerar confiança em você. Mostrar que você tem um mecanismo único. O que é esse mecanismo único, gente? Isso aqui é muito importante, tá? Mostrar porque o caminho que ele percorre hoje
dificulta o resultado e porque o caminho que você vai trabalhar torna esse resultado mais simples, rápido e provável. Eu preciso mostrar porque a maneira que eu vou trabalhar, com o meu acompanhamento, com o meu direcionamento, acelera esse resultado. Entende? Isso aqui é importante. Aí eu gero desejo no método de vocês. E mostrar que esse aluno, com você, ele vai conseguir destravar e avançar. Às vezes o cara já tentou fez vários cursos de matemática, fez aula particular, o cara está estudando matemática, assistindo aula no YouTube e não consegue avançar. Por que com você eu vou avançar? Ele se questiona sobre isso. Entende? Então é importante vocês mostrarem, tá certo? Que consegue gerar, fazer esse aluno destravar e avançar. Depois que você gerou esse nível de consciência aqui, sobre você, sobre o seu método e sobre o próprio aluno, você pode fazer uma oferta nessa aula, tá certo? Então é bom pensar em uma aula estratégica de vendas. Outra coisa que é importante é pensar também em bônus de fechamento. Esses bônus, as pessoas não vão comprar por causa dele, tá? Mas ele antecipa a decisão de compra por causa desse bônus. Ó, se você fechar comigo, eu faço um diagnóstico individual com você. Mas assim, só hoje, se fechar comigo até hoje. Se você conseguir me dar uma resposta até hoje, eu te dou um plano personalizado. Eu faço uma correção, um feedback individual, algum material complementar, um acesso estendido. Se você fechar comigo hoje, eu deixo acesso às aulas gravadas até você passar no concurso público. Porra, legal. Entende? Ó, valor promocional. Eu não gosto de trabalhar com valor, né? Mas tem gente que usa, o valor é X, mas se você fechar comigo hoje, né, o valor vai ser Y. O único momento que a gente usa valor promocional é virada de ano. A gente trabalhava com vestibular, meu primeiro projeto era Enem, eu falava assim, ó, feche 2026 com preço de 2025. Era o único momento que a gente usava palavra de preço. Não, tinha outro momento, geralmente na Black. Na Black a gente fazia algo também nesse sentido. Eram os dois únicos momentos que a gente falava de preço. Tá certo? Às vezes funciona muito no primeiro momento, mas a sua audiência aprende aquilo e não vira mais depois, tá? Não vira escassez, não vira nenhum gatilho mental. Então não gosto de trabalhar, mas fica a sugestão que vocês vão ver de forma muito comum no mercado. Tá certo? Então essas três coisas aqui vai ajudar o aluno a comprar mais rápido de você. Beleza? Bora agora para as estratégias? Eu trouxe, gente, na verdade, 5 estratégias, tá? Tem uma bônus aqui para vocês. A primeira, a gente chama aqui, o mercado chama de outbound selling. A gente vai fazer uma pesquisa fora da base. Como é o processo de venda? Como é esse funil? A gente vai fazer uma pesquisa, a gente seleciona, faz uma abordagem, qualifica, agenda um diagnóstico, consultoria, faz oferta para vender. Tá certo? Eu vou explicar cada etapa desse aqui, porque esse funil aqui ele é muito bom para quem não tem seguidor. Esse funil que eu vou trazer aqui agora, por exemplo, já vou adiantar, a conversão dele é de 1%. Você vai conversar com 100 pessoas e uma vai comprar. Entende? É muito mais sobre não do que sobre sim. Ah, Alessandro, então vale a pena fazer? Vale, cara. Eu fazia, vou mostrar como é que eu fazia aqui, e me gerava 20 mil reais todos os meses, esse funil. Pô, vale a pena. Entendeu? Para ganhar 20 mil só esse funil aqui, que eu vou te mostrar aqui agora, do outbound, né, selling. Então, como é esse aqui, ó? Principalmente quem tem, gente, poucos seguidores, tá? A gente faz uma pesquisa fora da base. Ele não precisa estar te seguindo, não. E eu vou explicar esse passo a passo. Eu vou explicar cada etapa dele, tá? Primeiro, a gente vai fazer uma pesquisa. Eu vou tentar descobrir onde estão as pessoas que provavelmente possuem o problema que eu vou resolver. Eu vou trabalhar com o Enem, por exemplo, quando a gente fazia redação lá, às vezes eu não ia para o nicho de redação, tá certo? O que é que eu faria, por exemplo? Eu ia para o nicho de física para o Enem. Entende? Eu iria, às vezes, para o pessoal que está estudando para medicina. Às vezes eu ia, por exemplo, procurar aqui terceiro anos de vários colégios, cursinhos. Era esse tipo de pesquisa que eu ia fazer. Nunca, a gente, vai para o perfil de concorrentes. É chato. Tá? Eu vejo professor, às vezes, que vai para o concorrente querendo fazer pesca em balde. Cara, é chato, é feio, você vai ser bloqueado. Não faz isso, tá certo? Então, eu aconselho você fazer o seguinte, ó. Seguidor de perfis de vestibulares, concursos, prova. Por exemplo, eu trabalhava com o Enem. Cara, eu estava seguindo a página do MEC, do INEP. Ali tinha muito potencial cliente para a gente pesquisar. Público semelhante. Eu ia para o pessoal de matemática para o Enem,
que era é um público muito maduro. A gente trabalhava com redação, mas é matemática, ele não era nosso concorrente. E lá a gente trabalhava também grupo de vestibulandos ou turma de colégios do cursinho. A gente procurava, sei lá, terceiro ano da cidade tal. Na sua cidade, por exemplo, se você procurar as turmas terceiro ano, até para dar aula particular, deve ter as turmas já formadas. Você consegue encontrar, entendeu? Eu procurava muito também perfil de estudantes de medicina, por exemplo. Por exemplo, LinkedIn, pessoal de inglês. Consegue encontrar muita gente. Aqui no projeto da gente, a gente pesquisava 20 pessoas por dia. A gente pesquisava 20 pessoas, tá, para abordar por dia. Era o número que a gente fazia toda semana. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem um limite. Se você abordar muita gente, tem gente que é muito agressivo. A gente nunca passou de 50 para não bloquear seu Instagram. Então, muito cuidado para não exagerar nessa abordagem. Depois que eu pesquisar, eu vou fazer a seleção. Aí tem um detalhe, né? Eu não quero abordar todo mundo. Eu vou ver quem é realmente o potencial cliente para selecionar. Inclusive, até aconselho fazer meu CRM, colocar numa lista de Excel. Organiza também, ajuda vocês a organizarem. O que é que eu faço aqui, tá? Vocês podem usar a IA para fazer uma análise prévia para vocês. A IA analisa melhor do que vocês. O perfil do aluno é fechado. Dá um print do perfil desse aluno, mesmo fechado, para analisar foto, perfil, os poucos dados que tem, ele vai analisar melhor do que você. Você vai perguntar assim, ó, vale a pena abordar esse lead? Ele vai te trazer uma análise. Vai ser melhor do que a sua análise em relação a isso. E aí você vai fazer uma abordagem, tá certo? Gente, eu estou abordando uma pessoa que não me conhece. Então, meu objetivo aqui é abrir conversa. Não é tentar vender na primeira mensagem, tá bom? Então, a gente vai abrir conversa. Então, vai ser uma pergunta rápida. Eu vi que você está se preparando para a prova da PM. A prova de português tem sido tranquila para você? Ou é das matérias que mais está pegando? Uma mensagem, tem gente que se apresenta. Por que é importante, inclusive, gente, seu perfil está pronto. Quando você vai mandar essa mensagem, o cara vai olhar assim, por que esse cara aqui? Aí ele vai fazer o quê? Vai olhar seu perfil. E quando olhar seu perfil, esse cara precisa se encantar com você, velho. É por isso que é importante seu perfil estar pronto. Entendeu? Porque esse cara vai olhar o seu perfil. Quando ele pô, professor, ele vai responder. Porque se você fez um perfil bem feito, como eu ensino aqui no nosso programa, o cara vai pensar assim, esse cara me ajuda a passar na prova da Polícia Militar. Esse cara tem as manhas, esse cara tem um segredo. Você vai passar, por isso que é importante preparar o perfil antes de fazer as abordagens, tá certo? Aí, fiz a abordagem, tá? Eu vou começar a qualificar. O que é qualificar? É saber se esse lead é realmente o potencial cliente, tá? Eu preciso descobrir se vale a pena marcar uma conversa com ele, tá certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Se é um lead quente, interessado, eu vou marcar uma conversa para fazer um diagnóstico com a consultoria. Por quê? Qual o objetivo aqui, gente? Eu vou ajudar primeiro, e se o meu programa realmente puder ajudar esse lead, eu ofereço a mentoria depois. Eu vou explicar como a gente faz isso aqui, tá? Mas se eu percebo que é um lead quente, quer entender um pouco mais sobre o nosso programa, eu nem, cara, antes de apresentar minha mentoria, algo do tipo, bora marcar uma conversa. Deixa eu entender por que você está travado, deixa eu fazer um diagnóstico. Ou, gente, faz uma consultoria. O que é consultoria? A depender do nível de consciência do seu aluno, ele já sabe qual o problema que ele tem. Ele vai dizer, pô, professor, não estou conseguindo tal coisa. Não, bora marcar uma consultoria, eu te ajudo nisso aqui. Entende? Você já vai marcar uma conversa para ajudar esse lead. Se for um lead interessado, mas não está pronto, muito morno, tá? Aí o que você vai fazer? Você precisa aumentar o nível de consciência dele. Lembra aquela aula que eu falei lá no início? Você vai mandar essa aula. Envia um conteúdo, uma aula de conscientização, material, uma ajuda e depois retoma um contato. Assistiu a aula. Se geralmente a aula já encaminha para um diagnóstico ou consultoria. Mas eu volto. Se eu sentir que ele ficou um lead quente, mais interessado, aí eu posso marcar uma conversa e um diagnóstico. Tá certo? Isso aqui, gente, é sensibilidade. Não é todo mundo que eu vou tentar marcar uma conversa. Alguns eu vou marcar uma conversa, outros eu vou marcar, enviar uma aula ou mais materiais, e alguns leads que são desqualificados, eu vou encerrar ou direcionar para alguma coisa mais adequada. Beleza? Isso aqui é a parte de qualificação, tá? Que eu vou fazendo, tá bom? Marquei o diagnóstico.
Qual o objetivo do diagnóstico da consultoria? O que está acontecendo com você e como eu posso te ajudar? Esse é o objetivo do diagnóstico da consultoria. É você gerar um micro resultado, resolver um micro problema. Entende? E quando você faz essa ajuda aqui, ó, eu gero confiança em você, eu gero confiança na sua solução, que é o seu mecanismo, o seu método, e o aluno, ele começa, gero confiança nele também. O aluno começa a perceber, caramba, com ele eu consegui destravar algo que eu não conseguia há muito tempo. Entende? Quando você se certifica, né, que você ajudou, agora você pode fazer uma oferta. Lembre-se, você não chamou para vender nada. Você chamou para quê? Para um diagnóstico e uma consultoria. Então, eu preciso fazer essa transição, eu preciso fazer essa oferta antes de fazer a venda. Então, João, pelo que você me contou, tá, eu consigo te ajudar. Eu estou montando uma turma aqui, justamente para os alunos que estão nessa situação, que quer melhorar, que quer meu acompanhamento, para acompanhar até o Enem, até o dia da prova. Você quer saber como é que funciona? João, eu já tenho tudo pronto aqui para você. Todo o material feito, pronto. E estou montando uma turma para acompanhar até o dia do Enem, uma turma pequena. Quer saber como é que funciona? Agora eu faço o convite, tá? Mas você pode falar assim, amor, mas se a conversa aqui foi suficiente, fica tranquilo. Você não precisa escutar a minha proposta, não. Faça isso, tá certo? Alessandro, e se o cara falar que não quer ouvir, paciência, gente. Você ajudou, segue, vira número, tá? E geralmente a cada 3 a 4 conversas que você fizer, você vai fazer uma venda. Geralmente é 3, tá? Então imagine que você começou com 30 pessoas e fechou 10 produtos de R$1.000. Cara, você fez R$10.000 já aí. Entendeu? Então vira estatística. Como é que minha cabeça funciona? Imagine que é R$300 aqui o produto. Eu comecei com 3 pessoas, 30 minutos, 1 hora. E para fazer uma venda, então minha hora saiu por R$100. E já é maior, por exemplo, que o colégio. Entendeu? Por isso que eu falo para um produto ser no mínimo R$300. E aí aqui depois, pô, Alessandro, me fala aí sobre a mentoria. Eu queria entender melhor. Porque se o aluno precisa de você e confia em você, ele quer saber como é que funciona. E aqui entra, tá? Você vai apresentar os investimentos, responder dúvidas, trabalhar objeções, definir o próximo passo, enviar pagamento. Às vezes, continuar com follow-up quando necessário. E aqui entra no processo de venda mesmo, tá certo? É só para vocês terem ideia de métrica, tá? A cada 100 pessoas que você abordar, 50 vão responder. Em média, das 50 que respondem, 20 são qualificadas e você faz de 1 a 3 vendas, tá? A gente aqui fazia 20 pesquisas por dia. A gente, na verdade, a gente tirava um dia para pesquisar 100 pessoas, né? Abordava 20 por dia. No início era eu que fazia. Depois, eu comecei a pagar uma pessoa para fazer isso. A pessoa fazia isso por mim, tá? E aí ela gerava a call e eu pagava a porcentagem. Entendeu? Mas no início, a gente fez aqui também. Tá certo? Então, imagine assim, ó, o nosso programa de mentoria, a vista anual está ficando R$5.000. Então, imagine que você pagou aqui, fiz uma venda por semana. Cara, é R$20.000 que a gente está fazendo. Às vezes faz 2 vendas, já consegue sair 3 vendas, até mais. Pô, R$10.000 vale a pena, percebe? Então, é um funil que a gente fez muito. Hoje, a gente ainda faz? Faz. Mas não sou eu mais que faço essa pesquisa, eu não dou conta, tá? Eu não tenho um braço. Mas é um funil que, pô, é uma receita que me gera ainda, que eu mantenho. Eu já te preparo aqui, ó, nas métricas, gente, foram 100 abordagens, às vezes, para fazer uma venda. A taxa de conversão é de 1 a 3%, tá? Então, às vezes o professor, como está acostumado com isso, acha que, ó, Alessandro, não está... Não, é a métrica mesmo, tá certo? E foca na venda. Não foca no não, senão você não prospera, tá certo? Esse aqui é para quem tem seguidor, tá? Tem pessoas te seguindo. Aqui eu vou fazer um mapeamento da minha base. Eu vou identificar alguns sinais, eu vou interagir, qualificar, marcar o diagnóstico, fazer a oferta e vender, tá? Eu vou mostrar essas etapas aqui, como é que a gente faz. O mapeamento da base, como é que eu faço? Primeiro, eu preciso entender quem está perto de mim, tá certo? Então, eu vou olhar aqui, ó, seguidores, ou novos seguidores, pessoas que estão assistindo meus stories, quem curte e comenta meu perfil, quem responde caixinha, contato de WhatsApp, participante de grupo, leads antigos, pessoas que já pediram informações, quem participou de aulas, lives. Ó, gente, todas essas pessoas aqui eu posso entrar em contato.
Pô, Alessandro, tem uma lista aqui de pessoas que ia comprar de mim. Cara, oferta para ele de novo um produto diferente. Provavelmente ele vai comprar de você. A chance de ele comprar de você é muito grande. Entende? Então eu vou mapeando minha base. Tá? Às vezes é uma lista de e-mail que está parado. Tá certo? Vá mapeando. Feito isso, ó, eu vou procurar sinais. Olha os sinais que eu procuro, tá? Por exemplo, quem respondeu enquete sobre algum problema, quem comentou algum conteúdo, quem pediu material, quem reagiu stories, quem acompanha os stories. Existe uma diferença de quem te segue e quem te acompanha. Quem está vendo seus stories está te acompanhando, tá certo? Quem já perguntou sobre preço, quem já participou de aula, quem está se preparando para uma determinada prova, quem já conversou com você sobre alguma dificuldade. Isso aqui são sinais interessantes que esse cara precisa de você. Entende? E esse cara, eu vou conversar com ele. E aí, agora eu vou começar a interação. Novamente, tá? O objetivo aqui pode ser abrir um contato, um relacionamento, ou aprofundar. Como alguns já mandaram mensagem para mim e falaram alguma coisa, eu posso aprofundar. Mas, às vezes, não tem uma conversa ainda no direct, tá? Então, o objetivo aqui, às vezes, é responder uma história, agradecer um comentário, responder uma dúvida, mandar uma mensagem contextualizada, continuar uma conversa que já começou. Aqui é o buscar a interação. Eu posso dizer, quando eu comecei no digital, comecei o perfil do zero, tá? A gente fez 30 mil reais em 30 dias. Eu vendi 10 mentorias no início, era 3 mil reais a mentoria, para 10 pessoas. 40% das minhas vendas vieram dessa forma. 40%. Eu fechei com 10 pessoas, 4 que eu fechei foi assim. Eu entrei em contato com as pessoas que estavam participando da minha live. As 2 pessoas que foram para a minha primeira live compraram o produto. Entende? Eu não esperei ele me procurar. Cheguei assim, poxa, João, eu estou montando um programa aqui, quero montar um pequeno, para ajudar vocês a implementar um projeto aqui no digital. Você tem interesse? Quer saber como é que funciona? Eu fui bem direto, bem honesto, tá? Então, isso aqui foi um funil que me rendeu 40% das minhas vendas, tá? Só estou aqui onde eu estou hoje por causa desse funil, tá certo? Uma coisa que vocês podem fazer, gente, é aumentar a sua base. Quem puder investir em tráfego pago para aumentar a base, vale a pena, tá? Eu vou falar depois sobre a parte de conteúdo, mas vale a pena aqui. Eu não fico contando só com orgânico, não, tá? E aí eu vou qualificar, eu vou fazer o diagnóstico, a consultoria, a oferta, a venda, tá? É parecido com o que eu fiz anteriormente, então não vou aprofundar. Deu para entender a diferença? Esse aqui, gente, eu faço para fora da minha base. Aqui eu estou olhando para a minha base, porque eu já construí, porque eu já fiz. Bora ver as métricas aqui. A métrica dele aqui é melhor. A cada 20 pessoas, né, abordadas, 10 respondem, acaba sendo 50% também. Mas aqui, ó, é de 1 a 3 compram, tá? Para vocês terem uma ideia só de números mesmo, com 250 seguidores, a gente fez uma venda a cada 25 seguidores no início do nosso projeto. Geralmente eu falo para vocês fazer com 100, mas vale a pena também. Eu falei aqui, para quem já tem, às vezes tem pessoas que têm uma lista de 4 mil pessoas, 3 mil pessoas, você tem dinheiro na mesa aí, não está captando. O terceiro funil aqui, que eu aconselho vocês, esse aqui tem a conversão maior de todas, tá? É o de indicação. A maioria das pessoas, gente, não compram de vocês porque vocês não pedem indicação. Porque vocês não pedem indicação. Então a gente vai começar a pedir, tá? E eu vou explicar como vocês podem pedir isso. Então você vai pesquisar aqui na sua lista de clientes, contatos, né? Na sua lista mesmo. Você vai pedir indicação, vai gerar interação, contato, qualificação, diagnóstico, oferta, venda. Vou mostrar como é que são essas etapas aqui. Como é essa lista de clientes? Cara, liste pessoas que você conhece, que confiam no seu trabalho. Aqui são pessoas que você conhece. Pode ser ex-alunos, familiares. Vou até botar aqui uma lista para vocês entenderem, ó. Alunos e ex-alunos, pais de alunos, colegas professores, amigos, conhecidos, clientes, pessoas que já consumiram o seu trabalho, contatos profissionais, pessoas que já conhecem você. A indicação é alguém que já conhece você. Você não está procurando só quem vai comprar de você. Você está procurando quem pode conhecer alguém que compraria de você. Tá certo? E olha só, como é que você vai pedir a indicação? Isso aqui é importante. Fala, João, tudo bem? Eu estou montando uma turma pequena para ajudar os alunos que estão fazendo nessa reta final do Enem e precisam melhorar sua nota em matemática, né? Para tirar os mais. Você conhece alguém que esteja nessa situação e que poderia se interessar também? Se lembrar de alguém, me indica. Eu mando a mensagem.
Só que essa mensagem eu vou mandar para quem precisa também. João está fazendo o 3º ano. João está fazendo um cursinho. Só que eu não pedi diretamente para ele. Eu pedi para ele me indicar alguém. Só que ele se interessa por aquilo. Ele, Alessandro, me explica um pouquinho melhor aí esse programa. Se ele te der margem, se ele te der espaço, aí você apresenta, tá? Por que vocês têm que fazer dessa forma? As pessoas amam comprar, mas odeiam que vendam para elas. É impressionante, tá? Vocês aqui, todo mundo é gente, porra, adoro ir pro shopping comprar, tá? Mas quando você tá lá, pô, você tá sem grana, não tá querendo comprar, aí você entra numa loja, vê um vendedor que você já fica, mas quando você tá querendo comprar, você até gosta. Não, vem cá, me ajuda aqui que eu quero comprar hoje, né? Mas as pessoas odeiam. Então, faça essa estratégia que vai funcionar, tá? E aí, se eu preciso da ponte, pô, legal, né? Você pode comentar com ele que eu vou entrar em contato. Se preferir, apresente a gente pelo WhatsApp. Você pede ele para fazer isso. Pô, eu vou entrar em contato com ele. Você pode falar com ele que eu vou entrar em contato. Vocês vão se surpreender como seus alunos vendem vocês melhor do que vocês mesmos. Do que como seus amigos vendem vocês melhor do que vocês mesmos. E aí você vai conversar. Porque assim, porque isso aqui é importante. Primeiro, você evita aparecer do nada. Ô, João, seu tio passou seu telefone, seu número. Já é estranho, entendeu? E segundo, a pessoa que te indicou transfere a confiança. Quando você chega, a pessoa já sabe quem é você porque está entrando em contato. Então, pede isso aqui mesmo, tá? E aí vem o contato. Ó, fala, João, tudo bem? O Carlos comentou que eu entraria em contato com você, né? Ele me falou que você está se preparando para o Enem, que a matemática é um desafio. Como é que está a sua nota hoje? Você tem acertado quantos simulados? E aí eu começo, fiz uma abordagem, tá? Aqui o contato é uma abordagem, vou qualificar, marco um diagnóstico também e faço a venda. É o mesmo caminho. Eu não estou aprofundando na qualificação, diagnóstico e venda, porque é parecido, tá? Faltou aqui, ó. Faltou oferta. Deixa eu botar aqui oferta e venda. Aí a métrica dele, a cada 10 pessoas indicadas, 8 respondem, 3 a 5 compram. Cara, é uma das métricas, chega a bater 80% às vezes, tá? De vendas. É impressionante aqui, é uma das maiores, tá? E a maioria das pessoas não fecha com você porque vocês não pedem indicação. Tá certo? Então, indicação é bem forte, tá? Eu começaria, inclusive, por ele. Eu poderia ter colocado ele como primeiro, mas eu começaria por ele. Tá bom? Então, olha só. Esses 2 primeiros foi de pesquisa, um dentro da base, outro fora da base. Esse aqui foi de indicação. Existe um 4º funil aqui que ajuda bastante. Esse aqui, ó, eu fiz também. 40% das minhas vendas vieram aqui também, ó, lá do início. Aqui eu crio o conteúdo, gero interesse, né, com a CTA, ele vira lead, eu marco a conversa. Vou explicar as etapas para vocês entenderem melhor. Então, bora lá. Eu faço conteúdos ultra direcionados. Pode ser organicamente? Pode. Eu prefiro pagar. Eu, quando começo meu projeto, eu investi R$6 por dia, que era o mínimo, tá? E com R$180, a gente cresceu o Instagram para 250 pessoas. Então, eu fiz um conteúdo ultra direcionado para professor, só que a pessoa que estava no digital. Hoje, a gente abre mais nosso conteúdo. Eu falo para professor de modo geral. Na época, a gente só falava para professor que estava no digital, quebrou na cara. Entende? Era ultra específico. Então, aconselho falar vocês para um cara, pô, você que vai fazer medicina, ainda não está tirando a nota que precisa em matemática. Eu era ultra específico. Você que está na sala de aula, está tendo dificuldade de preparar materiais de qualidade, ultra específico. Entendeu? Aí eu uso os canais de conscientização e venda. Quais são os canais, gente? Ó, aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais, porque eu sei que nem todo mundo tem essa base teórica. Eu uso stories, as lives, link da bio, grupo do WhatsApp e direct, né, / WhatsApp. Eu gero consciência e venda, na verdade, ação através desses links. A conversão eu sempre faço ou em reunião ou em aula. Aqui eu gero consciência e desejo, tá bom? Nesses links. E aí vem os stories. Gente, os stories a gente sempre pensa em 3 tipos de conteúdo. Conexão e valor. Aqui é registro, tá? Conexão é minha vida, eu com minha esposa, com minha enteada, com minha filha. Entende? Isso aqui é conexão. Valor, cara, são reflexões, são análises, recomendações. Isso gera valor. E acaba sendo registro, mas venda não. Venda eu preciso pensar. Eu gosto de usar 3 estratégias para venda, tá? Dos stories. Anota aí. Levantada de mão. Procuro 3 alunos que querem passar em medicina ainda esse ano, mas tem medo de não conseguir tirar 900 mais na redação se cair um tema desconhecido.
Ó, mandei aqui. Qual é a levantada de mão? Eu mando a mensagem assim, ó. Se você quer me ajuda para chegar a 900 mais, ainda esse ano, tá? Responde redação nessa história. Ó, procuro 5 pessoas que vão fazer o concurso da PM e ainda estão abaixo de 70% de acertos em português, tá? Qual é para levantar a mão? Se você quer me ajuda para acertar mais 70% da prova, digita quero. Pode botar uma enquete também, acho que na terceira que eu botei enquete. São maneiras, ou até mesmo aquele símbolozinho para ele clicar, tá? É uma levantada de mão. Procuro 3 pessoas que vão viajar nos próximos 90 dias e ainda trava quando precisa falar inglês. Ó, pede para levantar a mão. Se você não quer passar sufoco na sua viagem por causa do inglês, responde sim. Aqui eu vou ter enquete. E aí as pessoas que respondem, você vai abordar. Entendeu? Gente, quando você está fazendo tráfego pago, tá chegando pessoas diariamente no seu Instagram. Vou abrir aqui o meu para vocês verem. Ó. Chega pessoas diariamente no seu Instagram. Então tá sempre chegando pessoas. Ó, para vocês verem aqui. Tá chegando pessoas. Tá tempo chegando pessoas, tá? No seu Instagram. Então, eu preciso estar ativo nos canais, né, de consciência e vendas. É importante a gente fazer isso aqui. Eu posso fazer também sequência de venda. Qual é a sequência que eu mais gosto? Eu trago um problema ou uma frustração. Por que eu trago um problema ou frustração? Geralmente, o problema incomoda mais ou gera mais ação do que eu desejo. 800 mais, 900 mais, pô, até o cara quer, entende? Mas o que faz, às vezes, o que faz o cara, às vezes, agir é a dificuldade. Você só consegue tirar 900 mais quando conhece o tema. Quando você não sabe nada sobre o tema, você não consegue tirar 900 mais, eu pego um problema, uma frustração, tá? E aí eu invalido a possível solução. Você está estudando da maneira errada. Estudar por temas é a pior maneira de você estudar para a redação do Enem. Aí depois eu trago a solução, trago uma prova social e faço CTA. Eu adoro essa sequência, tá? Eu pego uma frustração, um só, tá certo? Um problema. Ó, invalido a maneira que eles estão tentando resolver, trago a minha solução, trago uma prova social, CTA. Beleza? É uma sequência de vendas que tem funcionado bastante pra gente, tá? Outra que eu gosto muito também, que vocês podem usar, é caixinha de perguntas. Ah, Alessandro, ninguém manda pergunta para mim, coloca você mesmo. E tanto é que quando você começar a colocar, vai começar a chegar perguntas verdadeiras. Pô, as pessoas estão desconfiadas, estão vindo. Aí quando as pessoas começam a ler sua resposta, começam a gostar da sua resposta, cara, eles começam a responder. Às vezes eu abro caixinha de perguntas, não tem nenhuma pergunta legal nas primeiras... eu sempre espero as 2 primeiras horas. Não teve pergunta nas 2 primeiras horas, eu mesmo coloco. Aí eu começo a responder. Quando eu começo a responder, começa a aparecer caixinha de pergunta e nem sempre eu consigo responder. E aí, ó, quando eu coloquei aqui agora, o que é que eu faço, tá? Eu sempre faço uma de venda. A cada 3 a 5 que você faz de conexão e valor, você faz uma de venda. Se você falar só venda, 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 pô, o cara vai sair dos seus stories. Então, vender se parecer que tá vendendo. Entendeu? E às vezes a venda, gente, pô, tem uma aula aqui, você manda para uma aula, você manda para um grupo do WhatsApp, que é outro canal que também você pode gerar venda. Mas aqui, ó, são esses 3 tipos de estratégia que a gente usa para vender nos stories. Levantada de mão, sequência de venda, caixinha de perguntas. Outra estratégia que a gente usa muito é a live. Vocês têm muito medo de fazer live. Gente, o maior poder que um professor tem é a live. Vocês não têm ideia do poder que a live tem. Imaginem seus alunos que só tiveram contato com você através de aulas durante um ano. Ele te encontra na rua 10 anos depois, feliz da vida. Professor, que bom te ver. Cara, ele só teve acesso às suas aulas. Você não saiu com ele para tomar uma, para conversar, para compartilhar. Não, ele só teve acesso às suas aulas. Porque nas aulas você conhece um pouquinho melhor, você se apresenta um pouquinho melhor, você se permite ser mais você. E quando ele vai te conhecendo, ele vai se encantando com você. Então a live, gente, tem um poder absurdo. É o maior poder que o professor tem e ele não gosta de fazer live. É uma aula que você faz. Tá? Mas o objetivo dessa aula, uma live estratégica, vai trazer um mecanismo único. O que é esse mecanismo único, tá? Eu sempre gosto de mostrar porque a maneira que ele está resolvendo não funciona, demora ou dificulta o resultado. Eu sempre pego qualquer problema que eu pegar. A primeira coisa que eu faço é isso. Eu mostro porque a maneira, o caminho que ele está tentando fazer não é tão eficiente. Depois eu trago um novo caminho, tá? Que é o nosso mecanismo. Porque a maneira que eu trabalho facilita, simplifica, acelera o resultado.
Eu preciso gerar esse desejo aqui. Uma aula estratégica não ensina, gera desejo. É muito mais sobre por que fazer do que como fazer. Esse é o desafio do professor. O professor tem aqui, vou explicar a função do primeiro grau. Não é essa a ideia. Ó, por que você não consegue acertar a função do primeiro grau na prova? O que é que você tem de fazer para acertar qualquer questão da função do primeiro grau na prova? Quer ver um exemplo aqui? Aí faz uma demonstração prática. Ó. Sabendo isso, você resolve qualquer questão. Olha em 2025, 2024. Cara, caramba, se eu tiver acesso a esse conhecimento, eu consigo avançar. Aí eu faço aqui um pouquinho na prática, tá? Mostrar um pedaço do seu método funcionando. Por quê? Porque quando eu fizer a transição, gente, isso aqui que eu fiz para a função do primeiro grau, eu já fiz para o assunto todo de matemática da prova. Quer saber como é que funciona? Entendeu como é que é a lógica da live? É assim que a gente vai vender nossas ideias. Tem um pouquinho do como? Tem. Ah, Alessandro, se eu ensinar, não vou vender? Vende. Eu nunca vi nenhum professor deixar de vender porque ensinou muito, tá? Você só vai deixar de vender se você gerar a sensação que o que você entregou no seu conteúdo gratuito foi suficiente. Aí você não vai vender. Tá certo? E aí depois você entra aqui agora para a oferta. Porque ele precisa saber por que o seu produto é uma vantagem, qual o perigo de continuar sozinho, é vender ideias. Esse aqui, é vendas através de lives. Isso aqui é tudo canais de conscientização e vendas que está gratuitamente, gente. Não precisa pagar nada por isso, não. Tanto é que eu só pago para o lead chegar, mas a parte de conscientização e vendas, enquanto vocês estão aprendendo, tem de botar pessoas para assistir mesmo. Aí tem o link da bio. O link da bio, eu posso colocar essa aula estratégica, essa live que eu fiz, eu posso botar, posso encaminhar para o grupo do WhatsApp, entende? O grupo de WhatsApp, como é que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar conteúdo de conscientização, para ele mudar o nível de consciência sobre mim, sobre o meu método, sobre ele mesmo. Eu posso trazer provas sociais, casos de aluno. Eu posso fazer uma oferta direta. Eu posso convidar algumas pessoas para diagnóstico, consultoria. E aí, gente, eu vou para o diagnóstico, consultoria, pessoal do grupo do WhatsApp. E tem também o direct, tá? O direct é a mesma coisa, abordagem, qualificação, diagnóstico, né? Convida para o diagnóstico, consultoria, faz a oferta e a venda. Tá certo? Ainda tem aqui o conteúdo, tá? Tem o conteúdo. O conteúdo é o que vocês colocam mais energia. Mas vocês sabiam que para o lead comprar de você, ele precisa assistir de 5 a 14 conteúdos seus? Então imagine que um conteúdo aqui tenha 1 minuto, né? 1 minuto e meio. Ó, aqui daria 14 mais 7, 21 minutos. É por isso que a live é tão poderosa. Às vezes a live tem 30 minutos, 1 hora. Olha o tempo que ele passa com você, entendeu? E às vezes vocês ficam... Aqui são doses homeopáticas, tá? Tem uma galera aí, tem o Caio, uma galera fazendo 100 conteúdos por dia no Reels. Pô, quem consome 100 conteúdos, cara, o nível de consciência que ele muda é absurdo, tá? Então, o conteúdo, às vezes você bota muito conteúdo, muita energia, mas não tem noção de quantos conteúdos o cara precisa assistir para comprar de você. Não é só um, não. Fiz um de venda e acho que vai vender. Não, geralmente não é. O cara precisa assistir uns 5 conteúdos seus para comprar de você. E aí, outro dado importante, às vezes as pessoas precisam assistir 3 horas do seu conteúdo para comprar de você. Por isso, novamente, que a live é importante. Entende? Aí, em 2, 3 semanas, o cara pode comprar. Por isso, quando o pessoal faz lançamento, algo do tipo, são 3 dias de lançamento. Isso aqui é um dado estatístico, tá? É bom saber essas coisas para vocês entenderem como é que acontece a venda. E a conversão, como eu falei, tá? A conversão aqui, eu nunca faço a conversão no próprio Stories, Lives, Link, ou eu levo para uma reunião ou levo para uma aula. Quando é um produto baratinho, às vezes o PQV, o produto barato, a gente até faz a oferta lá mesmo, no conteúdo que funciona. Mas a mentoria, por exemplo, se vocês quiserem entrar no nosso programa de mentoria, você nem acha o link. Esse aqui de conteúdo tem uma métrica. Geralmente, a cada 50 a 100 leads qualificados que chegam no seu perfil, você faz uma venda. Por isso, quando o pessoal entra aqui no MindPro, eu falo que vai investir R$300, e geralmente o cara faz de 3 a 10 vendas, por quê? Eu conto geralmente a 100 leads, né? Então chegam de 300 a 1.000 pessoas. Quando o cara acerta a mão, chega a 35 centavos o lead, ele bate quase mil pessoas com R$300. Aí dá de 3 a 10 vendas. Alguns surpreendem. Eu tive professores que fizeram 30 vendas com R$300 investidos, entendeu? E aí surpreende bastante. Mas em média é de 3 a 10 vendas por causa disso, tá? A gente está fazendo uma conta aqui entre 50 a 100 leads. Quando eu comecei foi 25 leads a média, mas não é normal. Eu sabia bem o que estava fazendo, foi ultra específico, tá? A gente fez uma venda a cada 25, mas o normal é entre 50 a 100 leads qualificados, tá certo? A parte de conteúdo. Feito aqui o do conteúdo, ó. 40%
Quando eu comecei no meu projeto, ó, eu fiz 40% da minha audiência, da minha turma de 10 pessoas vieram daqui, 40% dessa estratégia e 20% dessa. Por quê? O cara comprava e pedia indicação. Você conhece mais algum professor? Eu pedi indicação. Ó. Então, da minha estratégia, quando eu começo meu projeto, das 10 vendas que eu fiz, 30 mil reais que eu fiz, ó, 12 mil veio daqui e 6 mil veio daqui. Eu apliquei isso aqui na prática. Vou trazer uma estratégia extra que já funcionou com a gente, tá? Parcerias. Parcerias funcionam também. Então tem um processo aqui, você vai encontrar um parceiro, vai ter acesso à audiência dele, né? E aí eu vou mostrar todas as etapas. Então, bora lá. Às vezes, gente, você conhece de alguém, um colega seu, às vezes um aluno. Gente, hoje tá tão comum, às vezes, o aluno da gente, pô, o cara tá conhecido. Você pode ser um possível parceiro. Eu vou mostrar aqui como a gente pode fazer ter acesso a essa audiência, mas pode ser um possível parceiro. Mas eu sempre falo assim, ó, alguém que não concorra diretamente com você. Às vezes, o professor de matemática, você é de redação, a gente fez muito isso, por exemplo, com matemática. A gente fechava uma parceria e dava um mini curso ou um curso para ele. Tinha uma professora de TRI na época, a Camila, né? Ela é uma mineira. Na época, a Camila não estava nem tão conhecida, hoje ela é bem conhecida, bem grande, né? Quando o assunto é TRI. A gente fechou parceria com a Camila. Entende? A gente ia fechando parcerias, isso aqui era bem interessante no nosso projeto de redação. No meu digital eu não fiz, não, tá? Mas lá na redação a gente fez bastante. E aí você vai ter acesso à audiência. O seu parceiro, ele tem algo que você vai demorar um pouquinho para construir, né? Que é potenciais clientes. Só que aí, olha só, gente, o que eu gosto de fazer, tá? Esse aqui é negócio. Às vezes você vai pedir, às vezes eu fico retado aqui, o cara pede algo para mim assim, pô, o cara quer aproveitar minha audiência. Eu falei, peraí, o cara não dá uma contrapartida, o que é que eu vou ganhar com isso? Eu nem respondo, tá? Eu nem respondo, porque o cara não sabe nem chegar. Eu não tenho obrigação de fazer, pô, eu gastei uma grana para gerar essa audiência que eu tenho hoje, então não é assim. Então você pode aqui, ó, 3 maneiras para você conversar com alguém, dependendo do nível de intimidade, tá? Você pode ficar assim, ó, comissão, ele vai receber uma comissão de tudo que gerar a partir dele. Você pode até criar um link para ele. Eu vou mostrar como essas comissões aqui, até 30%, a gente pode fazer. A gente pode fazer uma aula, um mini curso para ele, então ele ganha, o curso dele ganha valor quando tem o nosso curso. É uma maneira também que você pode fazer. Ele pode fazer também para você, e depois você vai gerando vendas. E você pode fazer também conteúdos colaborativos, né? Uma collab, uma entrevista, podcast, alguma coisa do tipo que acrescente para os dois. Geralmente, eu tento procurar. Às vezes a gente faz parcerias com pessoas que a gente não conhece tão bem. Tem que ter mais ou menos o mesmo número de seguidores. Você está lá com 5 mil seguidores, procura alguém com 100 mil seguidores. É difícil, tá? Às vezes é até melhor, pode até pagar alguma coisa, às vezes vale até a pena. Tá certo? E aí vem aqui, tá certo? A recomendação e divulgação deles. Pode ser através de indicação, postagem, stories, WhatsApp, live, aula para audiência do parceiro, pode ser indicação individual, pode ser alguma coisa assim, sabe? Que vocês podem fazer. Às vezes é muito comum ele te convidar para fazer uma aula lá dentro. É uma maneira, tá? Você pode fazer também para ele recomendar seu trabalho. E aí você faz isso daqui, esse cara da indicação vira lead. A pessoa manifesta interesse e entra no seu processo. Aí você vai qualificar, fazer o diagnóstico, fazer uma oferta e vender. É importante vocês terem uma ideia aqui, ó. Um perfil de 10 mil seguidores não vai te gerar muita venda, não. Vai te gerar mais ou menos umas 3 vendas. É importante você ter essas métricas para você trabalhar. Se for pagar alguma coisa, você vai fazer a conta. Eu sugiro que o valor que você vai pagar, por exemplo, um perfil para fazer uma publicação, se for pagar, não passe de 30% do valor que você espera ganhar com ele. Não passe estourando. Eu pagaria no máximo 10, porque tem o seu risco. Você pode não vender nada com aquilo. Então, no máximo 10. Se você já fez uma vez e valeu a pena, beleza. Mas se o cara tem tanta confiança, paga a comissão. Você pode até ver uma comissão maior, mas você não corre o risco, tá? Mas geralmente 10 mil seguidores um perfil, ele vai te gerar mais ou menos 3 vendas. É que 10 mil seguidores qualificados. Às vezes o cara tem 50 mil, mas não tem 10 mil pessoas que vai fazer o Enem, por exemplo, tá? E aí como é que a gente faz comissão? Eu fecho 10%, quando são indicações simples, às vezes sequência nos stories, um conteúdo no feed, você fecha lá, uma indicação simples. Às vezes tem uma boa divulgação e participação, às vezes você faz live com ele, você faz uma coisa mais aprofundada, ele coloca no feed, coloca em outros canais,
você fecha, a gente coloca 20%, tá? E às vezes ele realmente entra com um parceiro mais envolvido na campanha. Aí você pode botar até 30%. Depende muito do nível, tá certo? De interação dele. Uma coisa que a gente faz também é muito comum, até 5 vendas, 10%. Se passar de 5 vendas, até 10, 20%. Se passar de 10 vendas, 30%. Você pode fazer isso. Isso aqui é um negócio, vai vendo o que é melhor para o seu negócio. Pagamento. Eu não pagaria, não passaria de 30%. Se o seu produto é R$1.000, no máximo, tá? 3 vendas a 3 mil, 10%, 30% a R$900, no máximo, tá certo? Mas eu pagaria sempre 10%. Por quê? Porque você está correndo risco. O risco está todo seu. Ah, Alessandro, poxa, 10% é muito pouco. Então, bora fechar a parceria. Eu te pago 20%, mas só do que vier do seu link. Se eu for correr o risco, eu não sei como é que é o seu engajamento, como é que tá as suas coisas, eu pago no máximo. Você faz uma conta rápida, né? 10 mil seguidores, qualificar, você dá uma olhada assim. Às vezes o cara pode ter 20, aí você pega 10 mil deve ser qualificados, vai me gerar umas 3 vendas, aí faz umas contas de 10% disso para você, se for pagar, tá? A parceria. Mas eu já vi muito professor ter muito resultado com parceria, viu? Muito professor mesmo. Então, não despreze isso aqui. Às vezes é alguém conhecido, às vezes não é, às vezes vai ter que pagar, mas vale a pena, tá? Quem tiver, às vezes, um colega, sabe? E geralmente quem tá, sabe o trabalho que dá, o cara vai querer ajudar. Eu ajudo muito meus colegas, cara. Meus colegas que eu sei que estão nessa jornada, eu ajudo bastante. Tá certo? Gente, agora é fazer, mão na massa. Quem for fazer, tiver dúvida, me procura. Pode surgir dúvida mesmo. Aqui é realmente trazer ideia de caminho. Mas eu fiz R$30.000 num projeto começando do zero, com 250 seguidores, com esses 3 aqui do meio, tá? Eu nem fiz parceria, nem fiz outsell no início.